Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar, então, nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem e o manejo do paciente com deficiência. E essas possibilidades que a gente tem de dar assistência odontológica para esses pacientes. Então, primeiramente, eu queria saber de vocês o que é ser especial para vocês. Tem uma necessidade de além do comum. Necessidade além do comum. Que é algo especial. Não, a pessoa que precisa de uma atenção a mais, né? Mais cuidado. Oi, viu só? Saudade especial, saudade, ótimo. Legal. Eu não estou falando do paciente especial, estou falando da palavra especial, né? Importante, né? Certo. Hoje de manhã alguém falou de sonho, ter um sonho, sei lá. Então, vocês vejam que para cada um a palavra especial tem um significado. Às vezes até pode ser ruim o significado, vai saber. Então, depende muito do ponto de vista. Por exemplo, nessa figura vocês podem ver dois pontos de vista. Conseguem ver, tem uma moça e tem uma senhora. Todo mundo consegue ver as duas? Não? Aí, qual que você consegue ver? A moça. Vamos lá. Consegue ver a moça? Aqui tem o nariz dela, tem uma verruguinha aqui do nariz da senhora. Aqui tem a boca e aqui tem o mento. Viu? Mostra o olho para ela. Agora sim. Agora você está vendo? Só a senhora. Chegou. Não, você também. É só tirar uma olhada e não pagar. É só ficar. Todo mundo enxergou a moça? Então, para a gente ver como depende muito do ponto de vista. E aí vocês podem parar e pensar, será que eu sou capaz de atender um paciente com deficiência? Às vezes a gente fica apreensivo, fica ansioso, pensando, nossa, mas não sei se eu vou dar conta de atender. Então, a gente tem aquele estigma, às vezes, né, que ainda existe por aí, que o paciente com deficiência, paciente especial, ele, né, é louco, tem todas essas... tem que ser contido, né, tem que amarrar, né, a palavra é bem forte, amarrar na cadeira, né, para poder ser atendido. Ou então só dá para fazer com sedação, ou com medicamento, ou no hospital. Não dá para atender paciente de outra forma, né? Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, então, para vocês refletirem um pouquinho sobre isso que a gente comentou. Peraí, deixa eu só voltar um pouquinho. Melhorar o som. Nossa, bem baixinho.
Animado, animado. Bom, então, na verdade, eu trouxe o vídeo mais para a gente ficar pensando, né, refletindo. Poxa, se eles conseguem fazer tantas coisas e eles têm toda essa dificuldade, será que a gente não consegue entender eles? Então, para a gente pensar, poxa, eles ultrapassam barreiras, né? A gente está vendo, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem as Paralimpíadas, então, eu estava acompanhando ontem natação de paciente sem visão, né? Então, é algo assim que é quase inacreditável, mas eles superam tudo isso. Então, o atendimento para o paciente com deficiência precisa de um pouco de vontade nossa de atendê-lo. Vontade e paciência, né? A gente sabe que tem pessoas que não vão ter perfil, profissionais que não vão ter perfil para fazer esse tipo de atendimento. Mas, aqui na graduação, vocês têm que passar por todas as áreas, né? E aí vocês vão ver se vocês se encontram ou não com aquele público. Então, é ter vontade, é ter alegria, né? Não demonstrar que está inseguro, que está triste, porque eles captam tudo muito mais fácil, né?
E, claro, amor eu sempre coloco, mas não é bem amor, né? É uma questão de empatia mesmo pelo próximo. Às vezes a gente não gosta do paciente, enfim, mas tem que ter um pouquinho de respeito, um pouco de empatia, que ele está ali e está precisando do atendimento, né? Bom, então, o que difere a assistência odontológica de um paciente que a gente chama de normoreativo? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Normoreativo são pacientes que não têm alteração nenhuma em relação a ser um grupo especial. Tá? São considerados normoreativos, então que reagem na normalidade, vamos dizer assim, no atendimento. Para um paciente com deficiência, a gente até já comentou na semana passada, o manejo. O manejo é a principal diferença aí entre o atendimento. Mas eu queria saber de vocês, os procedimentos, a técnica. Vou fazer uma restauração no paciente. Essa restauração, ela vai mudar? Não. Então, a técnica vai ser a mesma. Se eu vou fazer uma restauração em resina num paciente com deficiência, eu vou fazer a mesma restauração que eu faria num outro paciente. Claro que, às vezes, vai ter uma dificuldade por trás, talvez de abertura bucal, alguma coisa nesse sentido. Então, algumas... Exatamente. Sim, às vezes não vai conseguir fazer em resina, vai ter que fazer em ionômero, por conta da questão da saliva, né? Então, a gente vai adaptando, mas vai utilizar... se eu vou fazer em ionômero, vou fazer uma RP, beleza. Mas a RP em si não vai mudar, né? É aquela técnica e pronto. Vocês vão ver que em pacientes com deficiência, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer uma endodontia, por exemplo. Isolamento absoluto, a endodontia, que às vezes é uma sessão mais longa, não vai conseguir dar conta de fazer. Mas uma abertura, né, para tentar melhorar aquela condição, curativo, tranquilo, tem que fazer. Tem coisas que a gente não consegue, mas tem outras que são necessárias, de um jeito ou de outro. E o local de assistência? Lembrem, paciente com deficiência, geralmente, a gente consegue atender no consultório. Não é porque ele tem alguma deficiência ou é de algum grupo especial que a gente não vai conseguir atender. Até, digo mais, a maioria a gente consegue atender. São poucos os que a gente usa sedação, por exemplo. Ou no consultório, ou tem que fazer em ambiente hospitalar. Comparando o grande grupo com esse grupo, é bem menor. Mas, se precisar, tem um atendimento domiciliar. Né? E muitas vezes o paciente ele é especial porque ele está acamado, não consegue ir até o consultório, ou às vezes ele é cadeirante, por exemplo, tem alguma alteração, ou cadeirante por algum motivo, e ele até consegue se deslocar até o consultório, mas para ele é muito trabalhoso, é toda uma logística por trás, às vezes depende de alguém para levar ele, né? Então, às vezes o familiar liga falando que prefere que ele seja atendido em casa. Então, tem todo um contexto aí por trás. Mas a gente consegue, sim, fazer atendimento odontológico para pacientes com deficiência em consultório. Né? E hospitalar, que vocês já estão tendo a aula também, que, né, se precisar, faz em centro cirúrgico, faz todos os procedimentos possíveis daí, só que aí tem aquela questão do pós-operatório. É uma coisa que me perguntaram hoje cedo, professora, precisa anestesiar? O paciente vai estar com anestesia geral. Precisa fazer anestesia local? Precisa. Lembrem que ele vai acordar, né? Então, precisa dar esse respaldo e assim, principalmente porque pode ser que tenha algum momento que, né, sei lá, que a anestesia não esteja ok, e daí vai lá o anestesiologista para dar uma ajustada. Então, tem que ter anestesia local, normal, como se fosse um atendimento no consultório. Então, a questão do manejo, né, das manobras de condicionamento, às vezes você olha para um paciente e ele está sorrindo, ele te olha, sorri, tudo bem.
bem. Agora, quando você vai mexer, né, vai avaliar ele, aí ele muda a expressão. Às vezes você pode ter pacientes que, sei lá, que querem te bater, mas não fiquem apavorados, né? Mas é porque é uma reação dele pensando na segurança, né? É o modo que ele tem de tentar se proteger. Tá? Então, mas assim, não é tão comum isso acontecer no sentido aqui, os pacientes que vêm na faculdade. Mas pode ter, né? Assim como criança, vocês já devem ter atendido alguma criança que é criança, né? Então, provavelmente vai ter algum paciente, talvez... então... Então... Ai, meu Deus. Ela fechou ali, ela queria vir mais... E ela rindo, mordendo meu dedo. Ai, meu Deus do céu. Pior que dói. Então, uma coisa que vocês nunca devem fazer, né? Vai limpar, né? Vai fazer higiene, cuidado, tá? Sempre com cuidado. Bom, o manejo, né? Então, a forma de que você vai apresentar, por exemplo, depende da tua postura. Tem paciente que colorido ele acaba incomodando mais do que o branco, né, o padrão, assim. Por quê? Porque é muita informação para ele. Então, ele se assusta mais do que se você... É aquela história que eu acho que eu contei para vocês da paciente que eu atendi de oncologia, da luva laranja, né? É a mesma história. Então, às vezes você acha que vai agradar e tal, que vai trazer o manejo e no fim você está jogando o manejo fora, né? Então, tem paciente que tem muita dificuldade, claro, não somente os pacientes com deficiência, né? Mas de agulha, né? De ver. Eles confundem muito também com vacina. Então, eu já tive um paciente que falava, eu não quero vacina, não é vacina, eu não quero vacina, né? Então, depende muito do paciente. Tem paciente que você não pode usar muita ludicidade. Um paciente geralmente com transtorno do espectro autista, mesmo que seja uma criança. Porque a gente vai botar um remedinho que vai anestesiar e vai ficar como se fosse formigando, com formiga. Ele vai achar que tem formiga. E leva ao pé da letra. Então, tomar cuidado com como a gente fala. O melhor é falar a real, né? Vai anestesiar, vai ficar estranho, é uma sensação estranha, mas fica tranquilo, vai passar, né? Então, melhor ser o real. E quais são as formas de manejo para esses pacientes? Algumas formas a gente já faz ao longo provavelmente vocês já fazem, ao longo dos atendimentos, algumas delas para criança, algumas delas para adultos mesmo. Então, o principal é o manejo comunicativo. Então, a conversa, explicar tudo, explicar com calma, com clareza. Às vezes vai ter que falar bem mais lento. Tem alguns pacientes que entendem mais lentamente. Tem pacientes que usam benzodiazepínicos, por exemplo, um paciente com esquizofrenia. Ele usa um monte de medicamento, em alguns casos, né, além de benzodiazepínico. Então, ele já fala com você parando. Você vai ter que ter paciência para escutar ele, né? E para explicar também para ele com calma. Técnica do diga, mostre e faça. Essa técnica é bem importante. Então, nunca você vai jogar o ar sem falar que vai colocar um ar, né? Porque mesmo que ele já conheça, ele é uma ação inesperada. É algo que ele não está esperando. Então, você falar tudo que você vai fazer antes é melhor.
sei lá, passo a passo da restauração, né? Ó, então primeiro eu vou usar isso, depois eu vou jogar um ar, aí depois eu vou colocar o ácido, essa tinta azul aqui, né? Depois eu vou jogar uma água. Então, assim, você faz o passo a passo com ele e depois você vai falando ao longo do teu atendimento. É chato? Às vezes pode ser, mas muitas vezes é necessário. Aí ajuda muito. E você fazer aquela questão da ambientação do consultório. Muitas vezes o paciente ou nunca foi no consultório odontológico, ou já tem medo, talvez não só o medo do desconhecido, mas talvez já tenha passado por algum momento ruim dentro do consultório. Então você vai mostrando, tem a cadeira, ó, ela sobe, ela desce, vira uma cama, enfim. E vai mostrando do mais simples para o mais complexo. O espelho, né, o ar, tem um sol aqui, uma luz, né? Então, você vai mostrando para ele, para que ele se ambiente naquele local e que fique um pouco mais agradável ao atendimento. Técnica da distração. A técnica da distração é aquela técnica que a gente tinha comentado da música, por exemplo. Utilizar a música, às vezes utilizar quando você tem uma televisão, ou quando você tem, às vezes até o paciente vem já com o celular ou com o tablet, enfim. Dá para colocar um programa que ele goste, algo, né, que faça ele se distrair também. Cantar, eles gostam muito de cantar, então vocês podem cantar também. Não dá certo. Técnica do reforço positivo. É aquela técnica que você elogia quando dá certo. Até não que você não vai elogiar quando dá errado, né? Mas quando dá certo, quando ele está ajudando, está tentando, né? Você vai motivando com elogio. Você também pode utilizar de prêmios, enfim, mas isso é mais para criança, né? Para adulto mesmo vai ser estranho. Você dá uma caixinha lá para pegar alguma coisa. Então, é mais a questão dos elogios mesmo, como se fosse uma recompensa, né, pela colaboração. Métodos de manejo aversivos. Esses métodos estão relacionados com a estabilização do paciente. Não digo o condicionamento, né? Condicionamento, na verdade, é uma palavra meio forte. Condicionar alguém é você forçar alguém a alguma coisa. Então, não é essa a ideia do atendimento odontológico para esses pacientes. A ideia é que você faça um atendimento que ele se sinta seguro, que ele não tenha tanto risco de se machucar e mesmo machucar você. Então, a estabilização é que aquele negócio, ou você só apoia as mãos, você não vai segurar, você não vai conter o paciente, amarrar, não é nesse sentido. Existem algumas estabilizações, até mostrei, acho, na aula passada para vocês, que já vem na cadeira, às vezes você pode adaptar com velcro. Então, tem várias, para que esse paciente não se machuque mesmo. Geralmente, pacientes que têm movimentos involuntários, algum déficit psicossocial, né, mental, tá? Geralmente a gente usa. Claro, né, o paciente muitas vezes vai vir com dor, vai vir com medo, às vezes o paciente tem fobia de dentista, né, de consultório. Aí ele vai chegar, já vai ver aquela cadeira, já vai ver um monte de coisas. Então, tudo isso causa ansiedade. E para esse controle de estresse, controle de ansiedade, a gente pode utilizar de medicamentos? Pode. Geralmente, o manejo comunicativo ele já é o suficiente. Mas tem casos que a gente vai ter que a ambientação, o manejo comunicativo, todos aqueles outros manejos que a gente viu não estão adiantando. Então, a gente pode utilizar, sim, um controle de estresse e ansiedade com medicamento. Nós temos, então, a questão da sedação. A sedação ela é um grupo muito amplo. A gente pensa
pensa em sedação, já vem na cabeça ou sedação por medicamento, né? Você toma um comprimido lá e fica zen, ou a gente pensa no atendimento hospitalar, com a parte lá da anestesia geral. Porém, nós temos alguns tipos de sedação. Então, por exemplo, a iatrosedação, ela é uma sedação, claro, comunicativa, tá, verbal, e a gente pode associar a outros profissionais da saúde, então da equipe multiprofissional. Por exemplo, um psicólogo, psiquiatra, tá? Então associar isso à parte verbal durante o atendimento. É mais difícil? É mais difícil. Geralmente, o consultório odontológico, o dentista, ele trabalha sozinho, né? Isso é algo meio triste ainda da realidade. Psicossedação. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, hoje, já faz tempo já, a hipnose. Já ouviram falar hipnose na odonto? Dizem que ajuda muito. Aqui resolve bastante. Eu nunca vi, nunca trabalhei com isso também, mas dizem que é uma solução também. A eletrosedação. Eletrosedação parece ser parte de eletrodos, né? Mas a gente também pode utilizar da acupuntura, da auriculoterapia. Então, pensando nesse sentido de também trazer um pouquinho menos de ansiedade para o paciente. E a farmacosedação, que é a questão dos fármacos, de medicamentos para sedação. Que aí nós vamos ter fármacos de diversos tipos, né, que podem ser administrados de várias formas, várias vias. O que a gente mais usa no consultório é a via oral mesmo, que são com os benzodiazepínicos, mas existe uma série de produtos, de medicamentos hoje, em ambiente hospitalar, usar intravenoso, enfim, daí dependendo do que você tem de acesso também, e o que para aquele paciente vai ser melhor. Muitas vezes ele não consegue engolir. Um via oral para ele já não vai ser muito legal. Falando um pouquinho dos benzodiazepínicos, então, né, só para caracterizar mesmo, não é a nossa intenção ficar vendo especificamente sobre cada um deles, mas lembrem que nós temos alguns, ali eu peguei uma tabelinha que tinha 4, diazepam, lorazepam, alprazolam e midazolam. São os 4 que a gente mais utiliza, se precisar. Assim, o diazepam, só tomar cuidado porque um dos efeitos adversos dele é que em alguns casos ele dá aquele efeito rebote. Então, o paciente ele fica mais ansioso, mais nervoso do que antes. Então, tomar cuidado nesse sentido. Às vezes, principalmente quando a dose não está bem ajustada. A gente dá um pouquinho a mais da dose, acontece isso. O lorazepam é o que eu comentei, eu acho que ontem, na aula, né, que ele é mais indicado para pacientes idosos, por ser mais seguro para esse tipo de paciente. Aí tem o alprazolam, que a gente usa entre os 4 é o menos usado. E o midazolam, que ele é bem utilizado para crianças. Para o que é adulto. Se vocês, né, acharem que devem prescrever, às vezes, não sei, estou na dúvida, dá uma pesquisada, né, artigo científico, sei lá, paciente com cardiopatia e diazepam, aí coloca lá. Então, tem que ver o que o paciente tem para também prescrever de forma correta. E aí, uma coisa que é interessante é a questão do início de ação desses medicamentos. Então, sempre lembrem, quando vocês forem prescrever, é ideal que a gente entregue um comprimido para o paciente, né, se for o via oral. A gente entregue o comprimido, né, ou para o cuidador, enfim, acompanhante, ou para ele mesmo, e que ele tome de 30 minutos a 1 hora antes do procedimento.
Então, vai depender muito do medicamento. Eu gosto sempre de pedir 1 hora. Por quê? Porque daí eu sei que ele tomou, e o midazolam, por exemplo, é 30 minutos. Só que ele dura até 2 horas de efeito. O meu procedimento não vai ser de 2 horas. Se eu der aquele tempinho ali de 1 hora, poxa, ele já vai estar com um efeito legal, né, e eu vou conseguir trabalhar mais 1 hora ali com ele. De preferência menos tempo, mas dá para trabalhar mais ou menos nesse período. E aí a gente tem também a sedação inalatória com óxido nitroso. Então, o óxido nitroso, ele é aquele gás do riso, não sei se vocês já ouviram falar. Acho que a Nayara deu um depoimento. É bom. Não, é ótimo. É muito rápido, né? Uhum. Na verdade, você coloca, né, já começa o efeito, porque começa a inalar o gás, e aí, depois que tira, é só o momento de voltar à oxigenação, né? Não. É uma sedação consciente, que eles chamam. Fica, tipo... outro mundo. Por isso que paciente que não é nada colaborativo, não vai resolver. Porque ele vai continuar vendo, né? Claro, vai estar mais tranquilo, mas mesmo assim, o paciente tem que ser um pouquinho colaborativo, ou você ter feito um manejo antes. Ele tira a ansiedade. Olha aí. Eu tenho rinite, né? Eu falei, tá, vou começar a espirrar. Mas não deu. E aí também nós temos outras técnicas, né? Às vezes o paciente não abre a boca de jeito nenhum, ele faz o quê? Daí o acompanhante fica assim, né, te olhando, e você, não sei o que fazer. Como é que vamos abrir? Então, existem várias técnicas para abertura bucal. Até quando a gente, fora semana que vem, tem mais uma aula na outra, quando vocês forem para a clínica, a gente pode até tirar uns minutinhos ali para um faz no outro, a técnica. Incomoda um pouco, dói um pouquinho, mas a externa não tem como fazer porque vocês não estão com rigidez, nada. Mas a externa dói muito, então em últimos casos a gente faz, tá? Mas a interna dá para fazer. Então, a gente tem os abridores de boca, que nos auxiliam a manter a boca aberta. Aí hoje a gente vai fazer a prática, né? Vocês trouxeram? A gente vai fazer a prática de abridor de boca. Ali, se vocês forem observar, temos um afastador de lábio. Ali, um abridor de boca, né? Aquele de plástico ali. Um afastador de lábio. Então, ali a gente não usa. Porque a gente tem encerramento labial, saliva, aquilo ali incomoda tanto. Bom, se puder utilizar, vamos dizer. Quando ele pega no suco, na gengiva, então incomoda bastante. A gente não usa. Uma fotinha ali de um livro, mas não acho legal. E aí a abertura bucal, né? Bom, vamos lá então. Vamos confeccionar abridor de boca e boneca de gás. Qual que é a diferença? Abridor de boca, o próprio nome já diz, para abrir a boca, né, e mantê-la aberta. A boneca de gás, ela é para fazer a higiene bucal ou passar algum medicamento. Então, geralmente, um paciente que é desdentado, a gente usa bastante. Então, vai tirar todo o resto de resíduo que tiver lá de trás, né? Você tira com a boneca para ele não ter perigo de fechar no teu dedo, né? Ao invés de ir com o dedo, você vai com a boneca. Em média, mais ou menos, um paciente, por exemplo, que não tem regularmente feito a higiene bucal,
paciente, vou falar o acamado, né, que já tem uma dificuldade em fazer essa higiene. Então, em média, a gente usa umas 6 bonecas de gás por paciente. Uma média. Porque, geralmente, ele tem bastante secreção, resto de alimento, então a gente utiliza para ir removendo. Aqui tem gás, pessoal. Alguém poderia me emprestar 4 palitos? Cada um consegue 4 palitinhos. Hoje a gente vai fazer sem. Hoje a gente vai. Ele é bem pequenininho, então ele pode quebrar. Não, mas eu vou só para vocês saberem. Pode quebrar, pega um pouco mais docinho, tá? Ok? Vai ficar curtinho, né? Mas para hoje não tem problema. Guardando. Aí, gás. Alguém tem uma fita? Eu sei. Vamos lá. Pega os 4 palitos. Pra gente, então a gente vai começar pelo abridor de bolsa. Os 4 palitos, eles têm que estar bem estáveis. Já vou ficar dançando. Vai ser legal. Então a gente corta 2 pedacinhos, tá? E a gente vai grudar os 4 palitos. Tá? Aí vocês acharem melhor, né? Então, aí vocês vão ver que vai ficar bem. Dá para mexer. Beleza. Aí, eu vou pegar 2 gases. Vou abrir as 2 gases. Vou colocar uma sobre a outra. Vai ficar compridinho. Eu vou dobrar. Só que eu vou dobrar e vou deixar uma faixa aqui embaixo. Ó. Sem dobrar. Faço. Vou pegar aqui. Vou colocar bem rente ao palito. Bem rente ao palito. Aqui não sobre gás. E que o palito não fique também assim. Vou colocar bem rente ao palito e vou dobrar. Certo? Segurei aqui. Agora aqui que eu começo de cima. O que é importante, alguns conselhos que eu dou? Não pode deixar a gás aparecendo. Se fica a gás aparecendo, enrosca no dente. Para tirar, vai ser um quarto. E depois aqui, a fita precisa descer até mais ou menos a mesma quantidade daqui, você desce de fita. Olha, para evitar que quando a gente for colocar, o paciente fecha, quando você for tirar, não fica na boca do paciente. Então, vamos lá. Aí vai puxando. Ó, se fez assim e ficou o gás aparecendo, volta, dá certo. E aí puxa bem. Puxando, puxando. Assim não vai economizar. Tá? Vai ficar assim.
certo? Mas aqui está aparecendo. Tira lá 2 pedaços, estica, vai tampar de um lado. E vai tampar do outro. Está feito o abridor de boca. Aí você vai morder, não vai machucar a gase ali. Você vai conseguir movimentar. O que é importante a gente sempre lembrar do abridor, para usar ele. Nunca usar assim. Assim, a língua vai jogar, não vai ter segurança. Sempre assim. Você coloca, você vai entrar assim, vai puxar para cá e vai girar. Tem mais altura. Esse aqui é um abridor, eu sempre falo, número 4, porque tem 4 farinhos. Eu vou lá, no cantinho, e coloco o número 4. Escrevo com caneta mesmo, escrever junto. Vou lá e coloco o número 4. Por quê? Na hora que eu for usar, não fique contando palito. A abertura bucal, em média, que a gente usa do abridor de boca, são 16, 18 palitos. É a média da abertura bucal. Já usei até 22 palitos. Então, depende do paciente também. O importante é você usar até que ele estabilize, não fique mastigando. Se ele mastiga, ele consegue se morder, consegue jogar o abridor. Às vezes você nem percebe, mas ele está machucando ali a mucosa em cima do dente, mastigando. Então tem que ficar uma abertura em que ele não consiga mastigar. Por isso que a gente vai colocando. Coloca de um lado, número 4, aí coloca 6. Você passa de 2 em 2. Daí do outro lado, 8. Aí o paciente abriu para bocejar, você já pega o outro maior, né? O 12 já coloca lá. Você vai abrindo os outros. Deixa isso ali. Vou passar aí para vocês verem. Eles podem fazer. Ah, sim. Para você criar uma música, O que é? ela colocou uma música. Uma música. A gente ganhou lá. Ah, tá. Aí vocês vão fazer um com 4 palitos e outro com 6, tá? Pode. Voou uma fita. Assim que entrou, abre os dois, dobra assim, deixa o sentimento. Isso. Geralmente a gente monta com murro, peixinho, bonitinho, né? Agora esterilizado. Pode comprar um espacinho que deixa assim. Isso, né? Fazer uma conversa.
Mandei ele já paciente para só que ele não sabia fazer e aí um dia ele morava eles não estavam mais daí ela fez só as peças, as palavras, daí lá deles, bom dia. Usou o negócio. Aí eu já fiquei animada. Fiquei animada, né? Aí ele um sorriso, cara. Aí eu peguei. Aí vou pegar o espelho, né? Mas assim, sabe quando você desce o carro? Pegou o espelho, deu você me ajuda, daí ele abriu. Cheguei com o espelho. Ai, gente. Uau, eu não tinha quebrado um dente, só nem quebrado o espelho. Falei, meu Deus, mas é muita. Eu fui, daí na hora do. É isso. Relaxa, isso, né? É isso. A gente tem que um paciente. Ah, 18 anos. E é legal a experiência, assim, é bem bacana. Eu mordei uma vez, brincadeira, ele já me conhecia, tá? Daí ele deu uma mordidinha forte. Ele de cobiça. Correndo na cabeça. Mas aí ele tinha muito medo, assim, como colocar água, sabe? Aí assim, a gente ia fazer uma raspagem para fazer ultrassom, né? Aí daí a gente viu que não estava dando, a gente teve que largar o ultrassom para ok. Mas por fim deu certo, só que assim tão bonitinho que daí, como ele estava com medo da ultrassom, ele chegou a quase chorar. Assim, aí no final ele me abraçou assim, te amo, e beijava, não sei o quê. Eles são muito sinceros. Até soltou um peito na cadeira, foi ligação. Meu Deus, Gabriel. Meu celular ele estava com umas mentiras, foi isso. E pra isso, vocês não contam a namorada? Pois é que a gente nunca teve, né? A gente sabe, né? Deixar. Eles tinham muito medo de água, de lugar, né? A língua já agora. Porque antes de atender ele, a gente foi atrás de algum partido. Só que a gente já teve a aula e isso a professora passou a verdade. Vai ser bem legal. Frente com pessoas eu trabalho com manual do consórcio. Consulta e outros procedimentos. Aí eu faço personalizado, né? Aí
tem duas salas, vai estudar, né? E tem uma continuinha com talento específico, só pode ter talento simples, sabe que ele vai encontrar, mas também ela vai preparada. Cada paciente tem. Esse povo aqui tem. Poderia ser um pouquinho mais. Uma coisa que você pode fazer, sai puxar. Ai, meu Deus. Deixar, não, deixar assim. Saiu. Quatro ali, viu? Vocês. Feliz tarde. Engraçado. Meio solto. Eu não sei. Foi dar uma apertada na esquerda. Ela apertei. Daí ela foi passar e nem ficou agarrada, sabe? Ela ficou e ela não voltou muito lá. Ficou só na frente. Eu falei, tá vendo? E ela, ai, meu Deus. Quer apertar bem isso aí? Ela apertei. Eu ia falar isso. Ah, eu tenho também. Olha, a gente presta ainda. Não, mas pode ter que comer. Vai conversar com a dor. Eu sei que não vai sair 100% aí, a desculpa ser a vida. Não, mas é que eu tinha do privado e do perto. Eu não comprei eu tinha dessa. Não, da Kramer, né? Que ele falou, ela tem 3M e da Tesla. A 3M é melhor que o mercado. É, da Kramer. Acho que a Kramer mais no. Eu pensei em parar dele. Sabe onde eu vou colocar essa vai ser por outro dia, não olhar. Pode ser, sabe? Melhor. Agora, em alguns hospitais, vai permitir
Mas tem que fazer também. De novo, né? Quase aí, pessoal. Terminei. É engraçado que na clínica ele atende com as duas mãos, ele vai pegar a mão, mas com as duas mãos. Às vezes é um ângulo mais difícil, acaba ali da mão, faz Tá mais. rodando, né? Tô vendo, você vem pra cá, né? Imagina fazer remover ali. Você escreve os dois. Acho que vai só. Alguém tem as dois palitos? Uma tinha. Deixa eu lembrar. Vamos lá. Chegar aqui. Vamos lá. Vamos fazer a boneca de gás. A boneca de gás é um pouquinho diferente. Então, ela não vai ficar quente igual ao abridor, mas sim ela tem que ficar pouquinha. Então, ela tem que ficar além do palito. O que a gente vai fazer? Pegar dois palitos. Porque não, porque um é mais fácil de separar. Vou dar uma resistência melhor. É a mesma coisa que a gente fez. Segurar dois. Peguei dois.
frase, vou abrir aqui. Bom, a boneca de gás tem várias técnicas, tá? Pode ser que algum de vocês já tenha feito uma boneca de gás e talvez seja diferente. Também dá certo. Eu me adaptei melhor a essa. Então, faço a mesma coisa, só que eu dobro até o final. Meio mesmo. Até o final. Vou lá e vou fazer isso. A pontinha. E eu vou enrolando. De uma forma para que fique gordinho aqui. Para não machucar. E para que eu possa passar produto ou higienizar ou passar um medicamento. Passar um palato, uma coisa. E aí eu vou colocar a fita. A fita ela vai vir aqui mais para o finalzinho. Tem que pegar gás. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma fita para que não saia daqui. Duas gases. Duas gases. Aí vocês podem fazer duas, tá? Somente a primeira, quando vocês não fizeram a primeira, sai meio. Por isso é melhor. Brincadeira? Vou pegar um mais correto só que maior. Isso. Que é o mesmo formato, né? Só que sim, ele é o maiorzinho. Vocês querem? Tem que me segurando para pegar, né? Não, vou segurar para os produtos Ai, Jesus.
Que otária, cara. Depois, eu tenho que passar. Tá certo, mas aqui, assim mesmo. Eu também nota por. Tá. Assim, né? Gente, para reflexionar lá também. Vocês saem, né? Até 10 da chave. Se vocês saem na hora, a gente só ideal levar a parte. Se tiver, você. É rapidinho, né? Você pega do jeito e pode pensar. Ah, tá aqui, já consegui. Já, já, dois? Melhor que quarto. Não gosto de horta. Ele falou, agora, Mas assim, arame. Ah, esses arames. dia a dia Meio colocou. não era. Pediram para a Maria, ela já veio para mim. Foi tu, né? Não, foi o braço, Ah, é outro dia lá. Tá, eu vou para esse arame dele. Arame não, é fio do tronco. É, a gente não vai. Você está pensando assim, meu Deus, falam de mim, né? Ai, você vai. Maria já é casado, né?
Na clínica eu gostei dela. Não, mas o ruim é que ficou lá pertinho. Só ficava mais. Pode deixar. Ele fica assim. Pois é, velho, você tem horário da hora. Não, não é, né? É online. Eu acho que eu vi alguma coisa no. Não, ainda não. É quarto. Eu falando que eu passei, a minha nossa aqui, né? Eu levo hoje na faculdade e tal, tipo, leva hoje 8 dias na faculdade, não sei o que, eu terminando o áudio, eu fico o quê, assim, eu vi um áudio 3 minutos. No começo eu falei o tempo inteiro que era hoje. 3 minutos. Não, eu falo demais, né? Sorte que tem aquele 2 vezes mais rápido lá. Daí, é que eu Agora é gravação pessoal, né? não, eu fiz no final nem reforçar. Não, meu Deus, me enganei. Não, Então, né, a mulher não viu tudo, aí ela tudo errado. Verdade, a avó vai ser ela vai dar aula assim. Não, mas ela fala bem devagar também. Tadinha, hoje ela me avisou que estava fazendo obra na rua. Pô, não sei se nossa rua, vai ter uma outra. Aí você vai ter o trabalho para ir. Se eu fizer na rua. A casa dela está lá embaixo. Eu tenho assustado. Eu estava aí já. Daí eu, não, vou no médico. Também fui quieta na casa e não amiga não chegou. Não, porque ela fica na casa de embaixo. Ela é em cima, né? E aí ela usa um dela. Eu falei, isso e já. Não sei, não entramos pela casa dela, né? Embora. Não, é. Maravilhosa mesmo, muito. Você tem mais uma vez. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Só terminar. Só quero esse aqui. Eu vou só terminar uma. É rápido, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da manutenção, terapia de suporte desse paciente, tá? É uma aula bem rápida, então vai dar tempo tranquilinho. Então, só para a gente pensar, né? O que é uma terapia de suporte? Quando a gente fala de terapia de suporte. Lembra o que é? Algo que vai suportar, algo que vai manter.
Então, é todo o procedimento que a gente vai fazer para manutenção. Sei lá, o paciente tinha lá um monte de lesão cariosa, que a gente fez todo o tratamento, fez a questão da orientação, explicou para o cuidador, para o paciente, enfim. Fechou. Terminamos o plano de tratamento dele. Agora eu quero fazer a terapia de suporte, vamos dizer assim, né? Vou fazer a terapia de suporte daqui 3 meses. Então, é o retorno, é a manutenção. Em 3 meses eu vou reavaliar, ver se está tudo ok, se tem alguma coisa diferente e se precisa de tratamento. Então, é basicamente isso. É parte de um tratamento. A manutenção faz parte do tratamento em si. A gente vê bastante a questão da doença periodontal, isso é bem comum. E a doença periodontal é difícil o controle dela. Então, você fala para o paciente, olha, daqui 1 mês eu quero te ver de novo, 2 meses, assim por diante. Nesses pacientes com deficiência, pacientes dos grupos especiais, muitas vezes eles vão ter, sei lá, às vezes gengivite de infecção, até as lesões cariosas, muitas vezes lesões cariosas radiculares, às vezes por falta de higiene ou utilização de algum medicamento também ajuda nesse sentido, por exemplo, ali a hipossanitação. Então, vai depender muito do paciente, o que você vai, e do momento. Quanto tempo você vai deixar. Então, sei lá, você foi lá e fez o tratamento dele, vou te avaliar daqui 3 meses. Nossa, cheio de operação, já tem lesão cariosa, já tem cálculo, sei lá, tem fratura dentária, né? Então, beleza, faz o tratamento novamente. Se em 3 meses tudo isso aconteceu, vou baixar um pouquinho. Terminei meu tratamento, vamos baixar o período. Então, agora eu quero te ver de 2 em 2 meses. Dali 2 meses, nossa, mas tá ruim ainda. Né? Já tem um monte de lesão de cárie novo e tal. Marca mensal. Vai ter que ser mensal. Ou, às vezes, o paciente é tudo tão controladinho que 6 meses para ele está ótimo. Então, você vai guiar essa periodicidade e vai falar para ele ou familiar, né, quem esteja com ele. Isso é bem importante a gente fazer, principalmente para a manutenção da saúde, né? Sempre lembrem, por isso que ele é personalizado. Cada um vai ter um momento e vai ter um caso diferente de manutenção. E muitas coisas estão envolvidas na manutenção. Uma delas é a higiene bucal. A higiene bucal não tem como ficar sem. Ela que vai manter, vai fazer a maior parte do tratamento e da manutenção. Vocês já sabem todos os objetivos, né, da higiene bucal, mas só para relembrar. Então, bem-estar, muitas vezes o paciente não tem higiene bucal diariamente sendo feita. Você percebe quando a gente faz a higiene que ele começa até a passar língua, assim, né, sentir talvez o sabor ou o frescor que a higiene bucal promove. Então, causa um bem-estar, né, um gosto mais agradável. A parte de evitar doenças bucais, evitar doenças sistêmicas também é válida. Vocês já sabem que a nossa boca tem um monte de micro-organismos diferentes. E a nossa boca é quente, né, 36 graus mais ou menos, é um lugar úmido, local como se fosse uma estufinha ali úmida para o micro-organismo crescer. Todos os micro-organismos que nós temos na cavidade bucal, vamos dizer normal, eles estão ali trabalhando em conjunto, estão em equilíbrio, mas por algum motivo, às vezes, ou aumenta a quantidade de alguma bactéria, ou a imunidade caiu, vem a cândida, maior quantidade, daí ela aparece. Então, depende também desse quadro do paciente. Por isso que podem ter algumas alterações, doenças oportunistas. Por exemplo, a herpes também, né, baixa a imunidade,
vêm as lesões. Então, tudo vai muito além da boca. Os micro-organismos, eles têm esse envolvimento aí sistêmico, que vai desde de um micro-organismo que está presente ali numa infecção dentária, pode ir lá para a via respiratória, parte do pulmão. E o que mais preocupa a gente é a questão do pulmão mesmo. Claro, a gente tem coração, tem outros órgãos que também podem ser influenciados. Mas quando a gente pensa na higiene bucal, um dos pontos principais que a gente tem que cuidar é a questão da broncoaspiração. Então, o paciente tem risco para broncoaspirar, por exemplo, vocês podem ser que vocês tendo um paciente com paralisia cerebral, então ele vai ter um risco. Como é que vai ser a higiene? Até no início do semestre passado, uma dupla atendeu uma paciente com paralisia cerebral e a familiar, que era a mãe dela, falou que eles não faziam higiene, porque o médico tinha dito que tinha risco de broncoaspirar e eles tinham medo de fazer. Eles não faziam. Então, são detalhes que vocês vão ter que orientar, então, como fazer. E como é que a gente faz? Tem que usar aspirador, não pode ficar sem. Tem que tirar o excesso. Muitas vezes vocês vão usar outro tipo de produto nesse paciente que não faz espuma, por exemplo. Posição da cadeira. Então, tudo isso ajuda. Então, o ambiente bucal e a pneumonia estão próximos. Então, lembrem sempre disso. Falou de higiene bucal, paciente especial, cuidado, né, em relação... tem que avaliar qual é o caso, ver se tem esse risco, para evitar problemas, né? Eu coloquei aqui a foto de um idoso porque vamos dizer, um dos fatores de risco para a pneumonia hoje é ser idoso, infelizmente, né? A idade também favorece, mas qualquer um pode ter. Então, a pneumonia ainda é a primeira causa de morte entre as doenças infecciosas, exceto o Covid agora, né? Oitava causa de morte em todas e terceira causa de internações hospitalares. Quais os fatores de risco? Então, tudo aquilo que a gente já comentou em algum momento. Ser idoso, né, a questão ali da idade, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, ou refluxo gastroesofágico, consciência deprimida, então pacientes que utilizam algum medicamento que age no sistema nervoso central, rebaixa, né, consciência, pós-operatório de cirurgias cardíacas, doenças sistêmicas, neurológicas, diabetes mellitus, longa permanência em decúbito supino, então uma posição só, né? Por isso que, claro, não é só por isso, mas para prevenção de escaras, que são aquelas lesões de pele, se faz principalmente em acamado, né? Se troca o lado do paciente para que não aconteça isso. Mas também, né, já favorece, já melhora a questão da pneumonia. Uso empírico de antibióticos. O que é o uso empírico de antibióticos? Eu vou usar um antibiótico para o paciente porque eu acho que pode dar uma infecção. O achar não é o certo, né? Então, se ele tem um risco para ter infecção, sei lá, ou uma endocardite, vou fazer uma profilaxia antibiótica, beleza? Por isso e por aquilo, né? Mas aquele negócio de dar porque está com medo, não existe. Limitações para a realização de atividades de vida diária, que a gente já comentou também. Dependência para a realização de cuidados bucais. E aqui é que entra, eu comentei com vocês que muitas vezes o familiar mesmo ou o cuidador não vai saber fazer a higiene desse paciente. Aí vocês vão poder ajudar. Então, a higiene bucal vai depender do local que você está trabalhando. Aqui na clínica, a gente vai ter alguns produtos específicos. Outros produtos a gente não vai ter, né? Então, ou o familiar vai precisar comprar, o próprio idoso vai precisar comprar, o próprio paciente,
próprio paciente com deficiência vai precisar comprar, aqui. O grau de dependência. Então, se o paciente depende de alguém para fazer a higiene ou não, esse cuidado. Também tem outros produtos que podem ajudar nesse sentido. Por exemplo, fio, aquele formato de forquilha, fio de forquilha, que é este fio dental que tem aquela haste. Então, geralmente, o paciente que a gente tem muita dificuldade de higienizar, que ele é dependente de alguém para fazer a higiene, o fio de forquilha ele é muito mais prático. Você ir lá e ficar botando a mão lá, né, e ter risco ainda de ser mordido. Então, é muito mais prático utilizar. Grau de cognição. Então, o que o paciente entende, às vezes ele não sabe o que é higiene bucal. Não lembra, ele não sabe. Então, também tem isso. Você vai ter que instruir outra pessoa, né, o acompanhante, em função da higiene. Adaptação. Muitas vezes o paciente sabe, quer fazer, mas não consegue. Aqui, sei lá, tem a doença de Parkinson. Ele não consegue segurar. Então, ele vai pegar a caneta, a escova e ele cai, ele solta. Então, o que a gente pode fazer, talvez, para ajudar? Uma adaptação, fixe a escova na mão. Tá? Mas ele não vai fazer direito, né? Tem que ter alguém. Sempre lembrem, tenta dar independência para ele, de alguma forma. Mesmo que ele faça, ou alguém vai ter que ajudar, ou depois ele faz um pouquinho e depois alguém vai lá e faz mais, né, dá uma reforçada, mas é importante deixar ele ter essa independência. Tá? Aí dá para fazer várias formas, a gente vai ver na próxima aula. São tecnologias assistivas. Sensibilidade, tem paciente que não consegue usar pasta de dente, por exemplo. A mesma coisa o William estava falando, a água era um sufoco, né, do paciente. Então, cada um vai ter uma dificuldade, uma limitação. Então, os cuidados bucais para pacientes com deficiência, eles devem ser prescritos. Lembrem disso. Por quê? Se eu tenho um paciente que está lá e ele está com um acompanhante, um cuidador, pode ser que ele tenha 2, 3 cuidadores. E aí, esses outros cuidadores? Então, para que fique registrado, para que ele não esqueça, às vezes, ou os outros cuidadores saibam, é legal prescrever. Utilizar escova dental, cabeça pequena, extra macia, sei lá. Escova infantil, né? Mesmo para paciente adulto, dá para usar, ela é pequenininha. Então, vai depender muito do caso que vocês acharem que devem prescrever. Pasta de dente sem espuma, né? Estava falando agora há pouco. Existem algumas pastas de dente que não fazem espuma. Geralmente são aquelas pastas sem lauril sulfato de sódio. LSS, lauril sulfato de sódio. Essas pastas de dente, elas até são mais recomendadas para esses pacientes, principalmente quando já tem um histórico, talvez de xerostomia, de descamação de mucosa, porque muitos são alérgicos a esse LSS. Então, na farmácia, o mais comum de a gente encontrar, de marca, assim, é aquela pasta da Eumex, vocês já ouviram falar? É uma da Colgate, na verdade, mas é Eumex, laranja. Tem a verdinha e tem a laranja. A laranja, ela não tem lauril sulfato. Ela não vai fazer espuma. Alguns pacientes acham que a espuma é que limpa, né? Mas, na verdade, não. Então, ela não faz espuma e, por isso, melhora a questão de evitar a broncoaspirar. Não forma aquela espuma, você tem que ficar atacando a espuma lá, né, no aspirador. Ideia. Então, higiene, né? Higiene, vocês já viram essa imagem, mas é mais para relembrar vocês que a higiene ajuda demais o paciente.
na prevenção, no tratamento, né, na manutenção desse tratamento. E aí existem vários tipos de escova, vários tipos de fio, produtos. Aqui é um exemplo que eu estava falando para vocês de descamação, de alergia ao dentifrício. Então, essa descamaçãozinha, se alguém já teve, às vezes, geralmente, assim, da noite para o dia. Você dormiu e no outro dia você vai lá escovar o dente, você percebe que está meio descamando. Pode ser alergia. Hoje eu tive uma paciente também que ela estava ardendo a boca. Não por fora, por dentro, no lábio. Então, que ela estava ardendo, estava estranho, meio seco, ela passava alguma coisa ali e grudava. Como se a gente usasse a gaze e grudasse. Então, era só trocar a pasta. Ela trocou a pasta, dali, menos de uma semana, ela melhorou bastante. E, claro, alguns casos são bem mais extremos, né, de alérgico mesmo, parece uma queimadura. Você diz no sentido de qual a composição que está causando isso também? Geralmente é o lauryl sulfato de sódio que provoca. Isso. Quase que 100% lauryl sulfato. Sim. Tem várias outras marcas, né? Tem da Shadow Laser, tem Oncosmetic. Geralmente esses para pacientes com xerostomia, ou pasta sem flúor, ou pasta para paciente oncológico. Essas geralmente não tem. Tem o lauryl. Falei da Elmex porque é mais, financeiramente, ela é mais acessível, né? As outras, elas já são um pouco mais. Aí lembrar também que, né, a gente pode ter lesões bucais, boca, pacientes com deficiência, pacientes especiais podem ter muito algumas lesões. Aqui eu trouxe um exemplo só que é da quelite actínica, né? Lembrar que essas lesões a gente precisa investigar. Se for necessário fazer biópsia, vai ter que fazer. E aqui o principal é a prescrição de cuidados. Então, o cirurgião-dentista tem que aprender a prescrever cuidados. Hidratação, fundamental. Hidratação de lábio, hidratação de mucosa. Existem vários produtos, como a gente já tinha conversado antes, produtos, tanto tem o dexpotenol ou conotenol na composição, aí tem várias marcas, né? Ou se não tem acesso a esses outros produtos, mas tem o óleo de girassol, o óleo que passa depois do banho, dá para passar o óleo. Ou ainda utilizar um protetor solar mesmo, protetor labial. Então, para aquelas pessoas que saem, né, que às vezes até trabalham no sol, mas nem precisa trabalhar no sol, que andam por aí, é importante passar o protetor solar labial. E é importante a gente prescrever. Tem muitos, daí esquecem, não sabem qual é o protetor, nem lembram que é protetor, só pensa que é um batom, né? Então, é importante a gente prescrever. Passar, bota lá protetor labial solar, fator 30. Passar o protetor, sei lá, 30 minutos antes de sair. Né? Então, ou sempre que estiver ressecado os lábios, porque ele tem hidratante também. Então, esqueçam a manteiga de cacau. Esqueçam a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, na verdade, ela não hidrata. E se você se expor ao sol, é a mesma coisa de você passar óleo.
Então, ela acaba, né, queimando, na verdade. Vocês vão pegar casos, provavelmente, com pacientes com várias raízes residuais. Isso é bem comum, principalmente paciente que tem o cuidador, ali dia a dia com ele, tem essa dificuldade de fazer a higiene desse paciente, de fazer o cuidado. Então, vai ter paciente desidentado, vai ter paciente que é desdentado e a família vai querer que faça uma prótese. Você vai ver o paciente não vai usar a prótese, ele vai querer tirar, não vai se adaptar à prótese. Ele tem todo um trabalho, assim, psicológico com a família do paciente. Claro, os cuidados, né? Às vezes ele usa uma prótese, aí tem que ter também a orientação para os cuidados. Ver como é que está essa prótese, tem que trocar, quanto tempo faz. Será que ele vai se adaptar a uma nova prótese? Isso. Sabe? Existem próteses muito antigas, então ainda com a câmara de vácuo, sucção ali, sucção, e aí lesiona. Ou ainda casos mais extremos, com lesões maiores, mais extensas. Então, a gente também quer fazer biópsia incisional, se precisar, tem que ser feito. Então, isso aqui é mais para vocês lembrarem, né? Não responde em 2 semanas a lesão, não regride, tem que biopsiar. Não é algo normal, não é uma lesão normal, né, da normalidade, tem que fazer biópsia. E os cuidados bucais, tem que ter higiene, tem que ter hidratação naquela lesão, que aquilo ali não tem infecção associada. As referências, pessoal, dúvidas, comentários? Nada? O exame da biópsia tipo aprovado como definição, né? Aí você tem que ir para o laboratório, não, tem que chamar, não. Eu acho que não explica, mas eu anotei. Aí, na verdade, foi a que ensinou ela a abrir a pergunta e pessoa. Ela não era? Não, agora deve ser. Ela Agora essa manhã? Ela era da 10ª. Não continuou. Oi? Pode levar.